A graça e a paz a todos, sejam bem-vindos à Casa de Oração Milg para mais um estudo, A Autoridade do Verdadeiro Evangelho, baseado no livro de Gálatas, a partir do capítulo 1, nós estamos narrando a história dos Gálatas. Então vamos dar continuidade, graça e paz na sua vida, espero que você esteja bem. E vamos fazer agora a continuidade do assunto que nós paramos no primeiro ponto, né? Falamos sobre a autoridade do Evangelho verdadeiro e usamos o texto de Gálatas que estava escrito no capítulo 1, versículos de 1 até 5. Eu vou fazer uma leitura rápida do texto. Essa versão desse texto, desse versículo, está na Almeida Revista e Atualizada, mas você pode abrir a sua edição preferida. Existem várias edições que são muito boas e você acompanhe com a gente esse texto, pause o vídeo, leia na sua edição. É recomendado, altamente recomendado, que você tenha 2 ou 3 edições diferentes, 2 ou 3 traduções diferentes, para que você possa acompanhar junto com a gente. Então, acompanhe o texto que eu vou ler agora. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte, da chegada do apóstolo Paulo à terra dos Gálatas, né? O que seria hoje a atual Turquia Asiática, é uma porção que fica lá próximo, é tudo muito perto. As 7 igrejas do Apocalipse, Colossos, Laodiceia, né? Tem também aquilo que era o Corinto, da época de Paulo. Então, quer dizer, está naquele âmbito ali, naquela região ali. Quando Paulo passa e faz a sua viagem missionária, ele faz essa igreja crescer, florescer. Geralmente era um costume de Paulo fazer uma pregação primeiro nas sinagogas. Ele chegava e procurava uma sinagoga próxima e, por ele ser um rabino judeu, ele fazia uma apresentação da Torá e fazia com que as pessoas conseguissem ver Jesus na Torá. E ele fazia uma explicação, uma pregação usando o Tanar, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Isso faz com que ele tenha um total domínio sobre toda a Torá, como ele era rabino, como ele era, né, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era um homem da lei, um fariseu, como ele próprio já vai dizer no próximo versículo, que nós vamos ler mais adiante. E acontece então um hiato, acontece um período. Paulo se afasta, e ele vai fazer outras viagens, porque o hábito dele era o quê? Chegava no local, acontecia uma plantação de igrejas, ele nomeava pessoas e ele deixava responsáveis e ele fazia então um avanço, ele ia para outro lugar. Ele não ficava ali anos e anos, ele fazia esse serviço que nós chamamos de plantação de igrejas, né? É um hábito comum missionário. Exato, como o próprio nome diz, apóstolo é o enviado, né? É o enviado. É o missionário que nós chamamos, né? Então acontece que do tempo que acontece essa igreja, né, ou essas igrejas na cidade da Galácia, e existe então esse afastamento, Paulo fica sabendo que aconteceu qualquer coisa fora do previsto. E ele volta para Galácia novamente, volta para poder falar com eles em carta. Então isso fica bem exposto aqui nas cartas dele. Algo estava acontecendo na igreja de Galácia, né? Sim. E Paulo estava preocupado, porque Paulo estava preocupado com o seu verdadeiro evangelho. Seu não, de Jesus Cristo, porque ele não recebe de homem algum, ele recebe do próprio Cristo. Então ele está preocupado com a igreja de Cristo Jesus, que estava tentando se desviar. Uhum. É isso que é a explicação aqui agora. Certo. O mais interessante é porque existe a dúvida se a carta aos Gálatas foi a primeira carta que ele escreveu ou se foi a 1 Tessalonicenses. A maior força assim, dos teólogos, a maior quantidade de teólogos, acredita que a primeira carta que o apóstolo escreve foi 1 Tessalonicenses e depois veio a carta
da Exato. conversão de Paulo e como ele é separado para fazer o trabalho de missionário, que o apóstolo nada mais é do que alguém que foi enviado, é um missionário, né, na verdade. E você vai conseguir entender, então, essa profundidade do sentimento que Paulo tinha por esse povo. Porque ele foi fazer essa pregação, ele foi fazer, é como se fosse ele foi impelido pelo Espírito de Deus a fazer essa pregação, porque tecnicamente ele estava doente naquela altura. Ele passou por algum problema ali, algum problema de saúde, e ele acaba então criando essas igrejas, que são várias, na cidade da Galácia, decorrido desse infortúnio que ele teve, essa doença, né? E então, nesse período que Paulo estava fora, acontece a conversão de mais judeus, acontece a conversão de vários fariseus, acontece a conversão de vários mestres da lei. Nós já vamos ver isso no outro texto. Então, isso é muito interessante, que não só os gentios estavam recebendo a Cristo, mas muitos do judaísmo estavam seguindo agora a Cristo e se convertendo a Cristo. Exatamente. Convertendo o novo nascimento, que é Cristo Jesus, através da crucificação e da ressurreição de Cristo. Exatamente, porque o que a gente precisa entender é que o foco das Sagradas Escrituras, o foco dos profetas, dos escritos e todo o que nós chamamos de Antigo Testamento é a presença de Cristo, é a chegada de Cristo. Então, quando Paulo chegava numa cidade que ele via que tinha um potencial muito grande para poder receber o Evangelho, que ele era também um homem muito estrategista nessa questão. Ele então plantava as igrejas ali e ele começava a fazer o trabalho, logicamente que ele levava pessoas com ele, essas viagens são com Barnabé, ou com Silas, ou com João Marcos, ou com qualquer outro auxiliar. Timóteo também foi com ele várias vezes, Tito também foi com eles várias vezes. E acontece que existe então o que nós chamamos de discipulado, existe o envio do discipulado. Paulo discipulava as pessoas e ele pregava nas sinagogas, então daqueles que ele conseguia fazer enxergar Cristo no Antigo Testamento, eles se convertiam então agora a Cristo, eles viam, eles percebiam que realmente as profecias se cumpriam em Cristo e nasciam então igrejas, né? É o que nós costumamos chamar de domus ecclesias, são as casas igreja, não é como hoje nós temos o hábito de abrir igreja, só igreja. Nessa época, a época do Império Romano, a época de forte poder, né, da filosofia helenista, os deuses gregos eram cultuados abertamente, então tinha toda uma dinâmica de celebração e culto diferente do judaísmo. Eles conviviam muito bem, o judaísmo e as outras crenças em si. Então o que acontece? Aqueles que conseguiam perceber Cristo nas Sagradas Escrituras e eles iam formar junto à igreja, junto com Paulo, eles cresciam, se desenvolviam e acontecia então o discipulado, acontecia o ensinamento, né? Eles iam pagiar alguns ali que tinham o dom de ministério e abriam as igrejas. Nesse ínterim, nesse meio termo, acontece o que o texto vai narrar para a gente daqui a pouco, que muitos dos que eram judeus antigamente, eles tentam colocar as práticas do judaísmo na igreja. Eles tentam puxar para a igreja práticas das leis, prática da obediência ritual, prática dos mandamentos, que nós já falamos aqui várias vezes sobre isso. São 613 mandamentos. São 613 leis escritas na Torá. Elas são desenvolvidas no que a gente chama de Torá oral, que é o Talmud, a Mishnah, o Midrash, todo aquele tipo o compêndio de leis que existia. Isto vê, irmãos, a Bíblia é atualizada. Completamente. Como está a igreja do seu século XXI? Nós estamos falando aqui e vai ser narrado aqui, porque a base aqui, e nós vamos estar em cima desta base, é da igreja da Galácia e o apóstolo Paulo. Mas nos retratando agora, para o século XXI, a igreja está vivendo este mesmo problema. Exatamente. Mesmo estratégia, saindo de Cristo, saindo da visão de Cristo, saindo daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, ou nos ensinou através de Cristo e transitou para a sua igreja. Há muitas visões aí, né? Há muitos meios e estão fugindo de Cristo. Exatamente. Né? E o apóstolo Paulo está narrando aí aos Gálatas, e não só a eles, a todas as igrejas,
virou uma carta universal, Exato. Né? A importância está no verdadeiro evangelho, no foco do verdadeiro evangelho, que é Cristo. Olhar Cristo. Ser cristocêntrico. Ele era cristocêntrico em cima da Bíblia, no Velho, trazendo o Velho para o Novo, ensinando os Gálatas, e não só os Gálatas, mas toda a sua igreja da época, ver Cristo através do Velho, né? Exatamente. E acontece essa carta, né? Hoje não é uma coisa comum de você ter uma carta. Quem costuma mandar muita carta é o governo, né? São as cobranças e as empresas, mas a carta era uma coisa muito comum. Existiam instituições que faziam cartas. A pessoa narrava, o outro escrevia, e existia até mesmo a profissão do leitor de cartas, porque nem todo mundo conseguia ler, né? Exato. Então o que acontece? A carta ela é composta com o nome da pessoa, uma apresentação, né? Saudações desse ou daquele, eu sou o fulano de tal, e você pode perceber isso aqui no primeiro texto. Ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum. Por quê? A gente precisa entender que o que acontecia na terra da Galácia, nas cidades, né? Nas igrejas das cidades da Galácia, era uma persuasão. Eles estavam tentando fazer com que a lei de Moisés voltasse a ser exercida pelo povo da igreja, mesmo os que nunca tinham sido judeus. Eles estavam sendo forçados a praticar isso. E quando eles falavam, não, mas espera, Paulo nos ensinou o evangelho sem lei, Paulo nos ensinou o evangelho da graça, e ele não mencionou essa prática da liturgia judaica. Então eles falavam, não, mas Paulo, quem é Paulo? Paulo não é Paulo, quem é Paulo? Eles denegriam o homem, eles faziam uma diminuição da personalidade do homem. Então ele se coloca dessa forma para você entender que ele não é colocado ali como uma pessoa que vou orar com você, vou te enviar aqui, você agora faz parte da MILG, a casa de adoração vai te enviar e você agora foi instituído por nós. Não. Paulo teve um encontro com o próprio Jesus ressurreto. Desde a queda que ele tomou no caminho que ia para Damasco até a sua morte, ele tinha contatos com Jesus vivo, ressurreto. E ele foi sendo moldado e sendo ensinado. No capítulo 2 ele vai dizer que ele passou um período, né, fora ali dos domínios, que ele foi para a Arábia, e ele então teve um discipulado com o próprio Cristo, né? Ele tem um dito aí nas cartas dele, ele diz, já não vivo mais eu, ele morreu, mas Cristo vive em mim. Então ele realmente foi literal, né? Sim. Ele foi literal e falando, estou vivendo para Cristo, né? Exatamente. E aí ele vai introduzir então a conversa, não por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Aí depois ele vai apresentar aqui os irmãos que vieram com ele. Eu estou explanando bem rapidamente, porque no primeiro vídeo, se você quiser, você volta aí na nossa timeline, no playlist, e você vai ver que já existe um vídeo falando a respeito desse texto, e eu consegui falar um pouco mais a respeito desse versículo, que ele é muito importante. Tem mais pessoas com ele aqui nessa conversa, e ele então fala sobre o que ele veio fazer. Ele veio ser o embaixador de Cristo para aquele povo. Ele veio falar do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é a tradução da palavra grega Evangelion, que significa uma novidade, uma boa notícia, uma novidade, uma notícia nova. Falando boas a respeito novas, de outra coisa, as boas novas do Evangelho. Então você vai ver, no decorrer desse assunto, isso vai sendo acentuado. Tem aqui um pensamento que eu vou ler para você. Lembrando que se você tiver interesse de adquirir esse material impresso em PDF, no caso não vai ser impresso, né, que eu vou mandar para você na internet. Manda para mim, no nosso WhatsApp, uma mensagem dizendo que você quer esse material e eu vou enviar para você o módulo em PDF. Você pode abrir no seu telefone, no seu celular, você pode abrir no seu computador, em qualquer leitor de PDF. E você pode acompanhar essa leitura junto com a gente e estudar aqui junto com a gente, com a apostila totalmente gratuita, Exato, totalmente isenta de custo. Temos que ressaltar isso. Que a totalmente gratuito. Não visa lucro. Nós não temos interesse em vender nada, em patrocinar nada. A gente quer fazer o que Paulo nos ensinou, que é propagar o Evangelho. Então o texto do pensamento fala assim: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
E ele continua falando em nossas vidas. Nada é mais necessário do que ouvir e atentar para o que o Espírito está falando através da palavra de Deus. Ela não pode ser negligenciada, mas não se deve dar ouvidos a qualquer interpretação. É necessário verificar se provem a verdade. Então, o que é que você precisa entender? Um texto bíblico ele tem que ser lido no seu pretexto, no seu contexto original. De preferência, você tem que buscar ler na língua original. Eu não falo grego, eu não falo aramaico nem hebraico, mas tanto que a leitura do texto estuda isso nos dicionários, nos livros, a gente está sempre lendo alguma coisa a respeito. Hoje em dia, nos aplicativos de Android tem muitas ferramentas, muitas bíblias, que elas vêm escritas em grego, você toca na palavra e ele vai abrir para você o dicionário, a aplicação daquela palavra. Também não adianta você pegar um dicionário de grego moderno e pegar uma palavra que foi escrita aqui no Koiné há 2.200 anos atrás e querer que isso tenha o mesmo significado. Não vai ter. Mas você tem que entender que a Bíblia não foi feita para você deixar aberto o Salmo 91. A Bíblia não foi feita para você cantar o Salmo 23 e achar que isso é o bastante. Estude, leia, se atualize. E é de grande importância ressaltar também, irmãos, que muitos pegam um texto isolado e se baseiam num texto isolado da Bíblia, sem entender o contexto e do que viveu na época. Exatamente. Isto nos leva muito a erro, e que hoje em dia muitos estamos aí envolvidos em redes sociais, em internet, e pegam alguns versículos isolados e falam, são palavras da Bíblia, atenção, são palavras da Bíblia, palavras que tocam, mas é um texto isolado. Talvez aquele texto não está falando aquilo, está tentando levar a um contexto, né, totalmente. Por isso que esse pensamento diz aqui, você tem que entender e verificar realmente aonde. Então, use a sua edição, use a sua Bíblia, a sua tradução. Você gosta? E acompanhe conosco. Manda uma mensagem para mim. Nas nossas páginas tem o nosso contato WhatsApp. E você vai ganhar então essa apostila completamente grátis. Vamos entrar aqui agora no primeiro ponto. Eu vou ler para você e depois nós entramos no versículo. Paulo era um embaixador de Cristo, levando a palavra da graça de Deus em suas viagens missionárias. Ele apresentava esta graça aos que não tinham origem judaica e foi em todo o tempo duramente atacado por aqueles que queriam obrigar o povo a continuar vivendo sob a lei, pelos que questionavam a autoridade do sacrifício da cruz. Então, o que isso quer dizer? Você precisa entender uma coisa. Nós, de maneira nenhuma, tiramos a autoridade dos escritos antigos, do Antigo Testamento, da Torá, nada disso. O que nós fazemos é o seguinte, nós entendemos que aquele texto foi escrito para um povo, nós entendemos que aquele texto foi uma profecia focada, que fala sobre o povo de Israel, fala sobre aquele tempo daquele povo, e que isso levaria à chegada do Messias. O Messias nasce, tecnicamente, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados os 4 evangelhos, eles também fazem parte do Antigo Testamento, porque Jesus está vivo, Jesus é um judeu, pregando para judeus, profecias de judeus. No momento em que Cristo morre, é ressuscitado e instaura-se então o Atos dos Apóstolos, a partir do Atos capítulo 2, que começa a contar a história da igreja, esse momento é para nós. Então nós pregamos usando o Antigo Testamento? Lógico que sim, mas nós vemos Cristo. É isso que tem que deixar muito bem claro. Exato. Que às vezes as pessoas podem pensar, então vocês não vão usar mais os Pentateucos, o Velho Testamento, os profetas maiores. Claro. Só que nós estamos olhando com os olhos da graça, os olhos em Cristo, olhando Cristo em todo o Velho. Exatamente. Porque todo o Velho aponta para Cristo. Sim. Né? Ele vai falar aqui sobre Gênesis capítulo 1, logo quando fala... É o primeiro já. Quando fala que nasceria da mulher... Da mulher nascerá um homem. Nascerá um homem. Da mulher. A semente da semente, mulher, né? Que vai pisar na serpente. Então já está anunciando Cristo. Exatamente. É tudo Cristo. O livro é tudo sobre Cristo, né? Desde Gênesis,
vem até chegar nos 4 evangelhos. Jesus ainda está presente, Sim. né? Jesus morre ao ressuscitar. Exatamente. Nasce a igreja. No livro dos Hebreus tem uma profecia. No livro dos Hebreus tem uma palavra que fala a respeito da aliança. Se eu não me engano, acho que é capítulo 8 ou capítulo 9, que ele vai falar a respeito da nova aliança. E tem um texto lá nesse capítulo que fala o seguinte, que a nova aliança, ela não tem serventia enquanto estiver vivo o testador. A partir do momento que o testador morre, então aquele testamento passa a valer. E em outro lugar, no próprio livro de Hebreus, também está dizendo que a aliança antiga já ficou velha e ela vai desaparecer em breve. Quando nós falamos de Antigo Testamento, nós entendemos que são sombras das coisas futuras. O próprio Paulo falou isso. Então, quando você pega um texto que fala a respeito dos mandamentos, 613 mandamentos, tá bem? Não se esqueça disso. Esquece essa conversa de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são chamados a Aseret Dibrot, são 10 falas, ou 10 frases, ou 10 enunciados, mas antes dos 10 mandamentos já existiam mandamentos, mandamentos de Adão, mandamentos de Noé, mandamentos de Abraão, mandamentos de Isaac e Jacó, eles já tinham mandamentos. Depois da outorga da Torá, dos tão chamados 10 mandamentos, aconteceram mais vários centenas de mandamentos. E os rabinos, hoje em dia nós temos o judaísmo rabínico, eles ensinam, o judaísmo rabínico fala que existem 613 mandamentos da Torá, escritos da Torá, que é os Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, e depois eles são discorridos e são discutidos na Torá oral, que é o Talmud, os 3 mandamentos escritos. Surgem depois 7 mandamentos chamados os mandamentos dos rabinos, entende? Eles não constam na Torá, não estão escritos, mas são discussões que os rabinos tiveram e eles acrescentaram à tradição judaica, não acrescentaram na Bíblia, acrescentaram na tradição judaica mais 7 mandamentos que falam a respeito dos 613 mandamentos. Então, quando nós, evangélicos, crentes, cristãos, seja lá qual é o nome que você costuma dar, quando nós falamos a respeito de Antigo Testamento, falamos do povo de Israel, falamos de uma promessa, falamos de uma nação que estava em construção, uma nação que estava crescendo e que Deus manteve debaixo do jugo da lei até que viesse Cristo. O próprio Paulo fala isso. Até que viesse Cristo. Cristo foi o aio, Cristo foi a coluna, Cristo foi o alpendre onde essa lei baseava-se. Depois que Cristo faz o seu trabalho, depois que Cristo faz o seu sacrifício, existe agora, daí para frente, a igreja. Por que nós não anunciamos e pregamos o Velho Testamento? Jesus, na sua última aparição, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não está dizendo ide por todo mundo e pregai o Velho Testamento, ide por todo mundo e pregai as profecias ou os salmos. Ele está falando, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Como? Você pode utilizar o Antigo Testamento para poder pregar o Novo Testamento. Você pode pregar o Novo Testamento usando menções da Torá, usando menções dos profetas, usando menções do livro de Reis, por que não? Desde que isso aponte para Cristo. Porque o alvo do Evangelho é Cristo. Quando nós falamos aqui a respeito da autoridade do Evangelho da Cruz, nós falamos por quê? Hoje em dia existe igreja evangélica sem Evangelho. Existe igreja evangélica sem Evangelho. Hoje em dia existe cristãos sem Cristo. Como nós falamos aqui, o sacrifício de Cristo ele é totalmente suficiente. Mas acontece um problema muito grande, porque as pessoas querem ajudar Jesus no seu trabalho. É o que aconteceu nos Gálatas, é o que acontece hoje no século XXI. Ele começa a sair de uma justiça de Deus, Sim. uma justificação por Cristo, para se fazer sua justiça própria, Exatamente. um mérito próprio. Exatamente. Eu preciso ajudar a Cristo. Cristo não foi suficiente ao morrer e ressuscitar. E eu tenho que fazer alguma coisa. Então sai da graça, do merecimento de Cristo, da justificação por Cristo. E os Gálatas estão fazendo isso. Estavam fazendo isso. Por isso que o apóstolo então manda para eles. Gálatas capítulo 1, versículo 13, fala assim: vocês ouviram falar de como eu costumava agir
quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Esta é uma versão da NTLH. Aqui Paulo dá a diferença de como ele exercia a vida e o ministério dele enquanto um fariseu para o que acontecia dentro da igreja, enquanto ele agora é um missionário cristão, né? Falando do evangelho. Esse contexto do evangelho falado em Gálatas é muito importante para nós hoje, por quê? Nós temos um problema de entender o que pode ou não pode, o que eu faço, o que eu não faço. Eu vou dar ouvidos a quem? As pessoas às vezes têm aquele problema assim de falar, olha, você tem que fazer aqui uma campanha para você conseguir um emprego, para você conseguir uma esposa, para você conseguir um aumento salarial. Você precisa fazer aqui como é que a gente fala? Uma quebra de maldição, você precisa fazer aqui uma batalha espiritual. E quando você entra com o estudo do Evangelho verdadeiro, baseado nas cartas de Paulo, Pedro, João, Tito foi o Paulo que escreveu, Tiago e os Hebreus, você percebe que existe uma única e total suficiência de Cristo. Porque Cristo foi suficiente. Cristo fez o sacrifício e é suficiente. Então a origem de tudo começa em Atos capítulo 15. Quero que você pegue a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 15, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Vou ler aqui uma versão que está na NTLH. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus, e todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então vamos estipular uma coisa aqui para você conseguir entender. A lei de Moisés não é separada. Várias vezes nas teologias a gente vê as pessoas falar que existe a lei cerimonial, existe a lei ritual, existe a lei religiosa ou existe a lei... Não, lei é lei. A Torá é uma só, 603 mandamentos. E no meio evangélico fala, não, isso já foi abolida a lei. A lei religiosa. E a lei moral? Não, a lei moral ainda está. Temos que manter. Temos que cumprir a lei, temos que cumprir. A lei moral. Não, é uma lei só. Mas o importante, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele vai dar continuidade, para o vídeo não ser muito extenso. O que o apóstolo Paulo nos ensina, que Jesus é o suficiente, né? Certo. Pronto. Isto é por amor, é viver por amor em Cristo. Né? Exatamente. Então você percebe que existe aqui pontos que a gente vai discutir agora. A lei de Moisés é tudo, entende? Porque os mandamentos que eram para Adão, para Noé, para Abraão, Jacó, né, mandamentos que vieram antes da outorga da Torá no Monte Sinai, foram incluídos na escrita do livro. Né? Existe o que é chamado Luchot Abrit, são as duas placas de pedra onde tem os 10 enunciados escritos pelo dedo de Deus. Mas também dentro da arca existia um livro, um rolo de pergaminho, que era escrito toda a Torá, desde o nascimento, né, do Adão, do nascimento das eras, toda a história contada a respeito da criação do universo, até o período em que acaba o chamado Deuteronômio, que Moisés morre. Então acontece o seguinte, a lei de Moisés engloba todo esse aspecto, tá? Não existe essa divisão de lei religiosa, lei moral, lei cerimonial, não existe isso. E mais daqui a alguns meses, nós vamos também fazer os estudos voltados para o livro de Efésios, você vai conseguir compreender isso.
Outra coisa que você precisa entender. Algumas pessoas dizem Antioquia, outras pessoas dizem Antioquia, né? Qual que é a diferença? As duas palavras estão corretas. A diferença é que quando a Bíblia foi traduzida, ela foi primeiro traduzida do latim para o português. E quando a palavra Antioquia ela foi traduzida do latim, a vogal tônica era o ti, era o Antioquia, né? Perdão, quando ela foi traduzida do latim, a vogal tônica era o quia, então a palavra ficou comumente conhecida como Antioquia. Hoje já existem muitas versões que são traduzidas diretamente do grego, e a versão traduzida do grego, a vogal tônica é Antioquia. Por isso que eu particularmente gosto do som da palavra Antioquia, que é o nome atual da cidade, é Antáquia, né, lá na Turquia. Outra coisa que você precisa entender, presbíteros aqui no texto não é o cargo que você tem na sua igreja, não é o cargo que nós utilizamos hoje, né? Presbíteros, pastores, bispos, episcopos, é tudo um cargo só, não existe hierarquia, não existe diferença, a menos que você esteja na igreja católica. Aí a igreja católica costuma ter uma hierarquia. Mas nós, que entendemos que a palavra tem que ser traduzida, tem que ser feita, né, uma exegese baseada no significado da palavra, o significado é todo o mesmo, tá? Aqui a palavra presbíteros fala a respeito dos anciãos daquela igreja. Os velhotes, os homens mais velhos, os anciãos, né? Então você percebe que existe um respeito não somente ao homem ungido pastor, não somente ao líder pastor, né? Aos diáconos, que são os servos, né? Que fazem o trabalho. Mas existe também o respeito aos mais velhos, porque muitos andavam com Cristo, muitos viram Cristo, muitos ouviram falar de Cristo em primeira pessoa, são meio que conhecem bem a história e viveram aqui. Então presbíteros aqui os anciãos, tá bem? Existe então essa igreja, porque a igreja de Antioquia foi a primeira igreja assim, maior, né? Mais bem conhecida, mais bem conceituada. Você percebe que existe então, daquela igreja em Antioquia, que os cultos eram mais permitidos e não tinha tanta restrição, então foi lá no livro de Atos que você percebe, né? Tem um texto que diz assim, lá em Antioquia as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez, né? Por quê? Porque a igreja de Antioquia era muito conhecida. Então foi de lá que surgiu as viagens missionárias, né? E existe então essa conversa, existe esse debate, e eles são enviados ao próprio conselho, né? O concílio de Jerusalém, né? Naquela altura quem era um dos representantes da igreja em Jerusalém era o próprio Tiago, né? Não o Tiago, nenhum dos dois apóstolos que andou com Cristo, mas Tiago, apóstolo, é o irmão de Cristo, que ele é chamado apóstolo depois, quando ele escreve a carta. Então esse apóstolo, ele vai fazer um concílio, uma reunião, tinha demais apóstolos com ele, os que estavam vivos, tinham os anciãos da igreja em Jerusalém, e eles então fazem uma deliberação. Olha, o que pode e o que não pode? O que nós vamos falar com os não-judeus? Porque se você ler todo o capítulo de Atos, capítulo 15, você vai perceber que existe uma discussão a respeito dessa temática, dessa questão da lei. Então eles discutem e falam o seguinte: não nos pareceu justo colocar sobre vocês nenhuma outra lei, nenhum julgo, além daqueles que vocês receberam de Paulo e de Barnabé. Porque eles entenderam que Cristo é suficiente. E eles então escrevem uma carta e eles mandam essas cópias dessas cartas, feitas à mão, logicamente, para as igrejas aonde passaria o apóstolo Paulo e o Barnabé e os demais irmãos que estavam com eles. E nessa carta consta que a preocupação da igreja em Jerusalém era simplesmente contra a prática da idolatria, a prática da prostituição, a prática de comer os alimentos, os animais sacrificados com o sangue, né? Não é uma questão dietética, não é uma questão lá da lei de Noé, né? No capítulo 6, capítulo 7, que Deus fala com Noé que tem que verter o sangue do animal no chão por causa que a alma do animal... Não é sobre isso. A preocupação dos apóstolos aqui é porque naquela época era muito comum ter rituais idólatras,
ter rituais, né, pagãos, onde se bebia o sangue das vítimas, sejam humanos ou seja de animais, porque eles acreditavam que isso dava superpoderes para aquelas pessoas. Então a preocupação deles era essa, era baseada na idolatria, e não porque você não pode comer sangue. Nós hoje não comemos sangue, como diz, né, no Atos capítulo 15, isso é por uma questão de consciência. Não é por uma questão de que, meu Deus, é um pecado mortal, não vou comer o sangue da galinha, ou eu quero comer a galinha de cabidela e não vou comer. Não, nós não comemos por uma questão de consciência. Nós não dizemos que é permitido comer, simplesmente nós nos abstemos de comer sangue frito, né, como é um costume lá daquele povo da terrinha, de fazer uma boa galinhada frita no sangue. A gente não come por uma questão de consciência, não por um mandamento. Mas o que foca nesse texto é que Atos capítulo 15 vai contar para você o que aconteceu na viagem missionária em Gálatas. O que estava acontecendo ao povo de Gálatas? Era pregado para eles que se eles não se circuncidassem ao 8º dia, agora já estão velhos, né? Teriam que ser circuncidados depois de velhos. E muitos foram circuncidados depois de velhos. Se eles não fossem circuncidados, Jesus não era capaz de salvar. Você já deve ter ouvido isso por aí. E se você não der o dízimo, você perde a salvação. E se você não fizer qualquer outra coisa, você perde a salvação. Se você não ler os livros escritos de uma determinada pessoa, se você não guardar o dia da semana, Jesus é suficiente. Salvação está em Cristo. Ele é suficiente. Então não é baseado em Cristo mais alguma coisa. Não é baseado em Cristo mais a guarda do dia. Não é nada disso. Exatamente, irmãos. Quando se sai da Bíblia e baseia em outros livros, que não é errado, atenção, não me entenda mal, nós temos que ter um dicionário, fazer leitura de muitos livros, é normal, não é isso? Não me entenda, porque eu quero orientar você que quando a base do verdadeiro evangelho sai da Bíblia para que se olhar e viver de uma maneira, de outra visão que não é do evangelho, já está se desviando do evangelho. Com certeza. Porque a base está tudo no evangelho. A partir do momento que eu falo, não, eu tenho que seguir conforme está um livro, a base está aqui e saio da Bíblia. Então, você está saindo do evangelho, está olhando a outra visão, a outro segmento, mas está saindo do verdadeiro evangelho. Por isso que realmente o livro de Gálatas é tão atual que estamos vivendo isso. Infelizmente, estamos vivendo dentro da igreja. E como foi dito aqui pelo Gil, são os evangelhos sem o evangelho, os evangélicos sem o evangelho. Os cristãos sem Cristo. Os cristãos sem Cristo. Porque saíram da visão de Cristo, saíram realmente da visão da prosperidade, barganhar com Deus, tentar fazer os votos, fazer campanhas, e sai totalmente daquilo que Paulo nos ensina. Exatamente. É Bíblia, irmãos. Por isso que é de muita extrema importância. De extrema importância você está muito atento a isso. É muito atual. Vamos dar continuidade aqui para o vídeo não ficar extenso. Agora o último texto que eu quero chamar a sua atenção, nesse ponto 1, que nós estamos falando sobre a autoridade do verdadeiro evangelho. Vou falar para vocês agora o último texto para a gente poder encerrar o ponto 1 dessa lição. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Paulo dá um ultimato a essas pessoas que começaram o entendimento de Cristo na graça e terminaram buscando a lei. Ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo 2, respondam somente isto, vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Essa é uma frase muito forte. Está aqui escrito na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, na NTLH. E é uma coisa que realmente influencia você na sua decisão, né? Nós cremos que Deus ele é Salvador, nós cremos que Deus ele realmente veio falar através da sua palavra. E quando nós entramos, né, quando nós chocamos com a palavra e a gente busca esse mérito
que vem da mão de trabalhos próprios, da mão de méritos próprios, e exclui o serviço que Cristo fez, né, o sacrifício vicário de Cristo, isso deixa de ser evangelho. Se você quer viver sobre as leis, os mandamentos, né, legalistas da Torá, você vai ter toda a chance de conversar com Deus no final da vida e Ele vai julgar você baseado na lei. Baseado na lei que você diz que guarda. Mas nós estamos vivendo na graça. Então eu quero deixar essa frase para você meditar nela, para você estudar e buscar entender. Olha o que Paulo disse há quase 2000 anos atrás. Respondem somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem crido no que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e crido na mensagem do Evangelho? Isso é muito forte. É muito forte. Muito forte. O ponto 1 acaba aqui. E se você gostou, você estude conosco, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Não porque nós queremos likes ou não porque nós queremos views. Nós simplesmente queremos expandir os horizontes do reino, né? Nós queremos expandir e falar sobre o domínio desse reino. Nós queremos falar sobre o Evangelho de Deus. Então, espero que você tenha gostado. E na próxima visualização, no próximo vídeo, nós estaremos aqui novamente. Continue na imersão da graça, na autoridade do verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Estamos juntos em nome de Jesus.